Estamos fazendo a leitura do livro Ainda Melhor que o Éden, de Nancy Guthrie, da editora Fiel. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8, o terceiro tópico, Em casa com seu povo no templo. Passaram-se 500 anos até o rei Davi finalmente encontrar o lugar. O Senhor o instruiu a construir um altar na eira do Ornon e Jebuseu. Quando ele apresentou holocaustos e sacrifícios pacíficos ali, o Senhor lhe respondeu com um fogo do céu. 1 Crônicas 21. Davi havia experimentado a presença do Senhor consigo desde menino, quando cuidava do rebanho de seu pai, mas não dessa maneira, não de forma visível, em forma de fogo. Experimentar a presença de Deus daquela forma o convenceu de que aquele era o lugar para construir uma casa para Deus. Davi havia construído um belo palácio para si mesmo em Jerusalém e não conseguia aceitar que o grande rei, de quem ele era um mero vice-regente, morasse numa tenda. O tabernáculo que lhe fora construído 500 anos antes. Assim Davi se comprometeu a construir uma casa para Deus. Seus motivos eram certamente bons, mas ele estava se colocando à frente de Deus. Deus disse a Davi, por meio do profeta Natã: Em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? 1 Crônicas 17, de 5 a 6. Enquanto seu povo vagasse, o que ocorrera por muitos anos no deserto e ainda ocorria, enquanto eles continuavam a tomar posse da terra de Israel, Deus pretendia vagar com ele. Apenas quando todos os seus inimigos fossem derrotados e seu povo se estabelecesse em segurança, Deus estaria pronto para se mudar da tenda itinerante para um lar permanente. Davi deveria continuar subjugando os inimigos de Israel, ao passo que caberia ao seu filho Salomão construir o templo. Porém, Davi, de fato, começou a coletar o material necessário para construir o templo. Ele organizou os levitas, os sacerdotes, os músicos, os porteiros, os tesoureiros e outros oficiais. Ao ver quantos capítulos na Bíblia são dedicados à construção do tabernáculo e do templo, aos seus oficiais e a tudo mais relacionado, você não percebe que o lugar na qual pretendia habitar no meio de seu povo era algo muito importante para ele? Deus deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor. 1 Crônicas 28, de 11 a 12. Tudo isso, explicou Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras dessa planta. Assim como Moisés recebera de Deus o projeto ou modelo para o tabernáculo, também Davi recebeu como revelação de Deus os projetos para o templo, que tinham os mesmos ambientes, as mesmas formas e a mesma mobília do tabernáculo. Lemos em 2 Crônicas 3:1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. A eira que Davi comparara para construir o templo situava-se no Monte Moriá, onde Deus descera para se encontrar com Abraão e havia providenciado um cordeiro para se sacrificar no lugar do filho de Abraão. Aquele fora o lugar no qual Deus descera o fogo e aceitara o sacrifício de Davi. Quando o templo foi construído, tornou-se o lugar onde Deus descia para aceitar o sacrifício do povo, que eram oferecidos em número e frequência muito maiores. Aquele era um projeto e um processo construtivo, sem precedentes na história da construção. Todas as pedras eram preparadas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. 1 Reis 6:7. Em Casa Santa foi erguida em silêncio santo num prazo de 7 anos. Quando os israelitas andavam pelo templo, eram levados de volta ao passado.
de volta à beleza da casa que Deus construíra muito tempo antes. Aquela primeira embaixada dos céus, o jardim do Éden. O templo em Jerusalém tinha colossíntidas e flores abertas, esculpidas em suas paredes de cedro. Romãs esculpidas em sua obra de rede. 2 querubins feitos de madeira com asas estendidas, aparentando guardar o lugar santíssimo. Uma bacia com a aparência de um lírio, candelabros com a aparência de árvores com seus ramos, e o véu costurado de fios em tons azul, púrpura e carmesim, todo revestido de ouro reluzente. Mas o templo também apontava para a frente, para algo que Deus faria no futuro para habitar seu povo e estar em casa com ele novamente. Um dia em que o céu desceria à terra, para que a terra se tornasse o céu. Quando a obra foi concluída, o povo se reuniu para uma dedicação e a Arca da Aliança foi colocada em seu lugar, no santuário interior do templo. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8, de 10 a 11. Salomão disse a Deus: na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Versículo 13. Salomão esperava que o templo fosse o lugar na terra onde a presença de Deus seria encontrada. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais, orou ele em 1 Reis 8:57. E Deus respondeu àquela oração. Deus estava com seu povo no lugar santíssimo no templo. Porém, com o tempo, seu povo deu por certa sua presença ali e a subestimou. O reino se dividiu e o reino do norte construiu seu próprio templo em Samaria. Os reis de Judá oscilavam no tocante à reverência pelo templo. Uma guinada decisiva para pior sucedeu quando o rei Manassés construiu altares para deuses pagãos, não apenas nas colinas que circulavam a cidade, mas também no meio do templo, 2 Reis 21, de 4 a 6. Quando consideramos o cuidado que Deus teve para assegurar a santidade e pureza de sua habitação, isso deveria causar-nos náuseas. E então, quando pensávamos que não poderia ficar pior, lemos que em 597 a.C., quando Nabucodonosor da Babilônia sitiou Jerusalém, o rei da Babilônia levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. 2 Reis 24, de 12 a 13. Todos os belos utensílios da habitação do único Deus verdadeiro foram despedaçados e levados para o uso nos templos dos falsos deuses de Nabucodonosor. Ver Esdras 1:7. O profeta Ezequiel já estava exilado na Babilônia quando lhe chegaram as notícias da destruição do templo. Ele era um homem que amava a casa de Deus e havia pretendido dedicar sua vida trabalhando lá como sacerdote. Por isso, as notícias o devastaram. Numa visão, ele viu a seguinte, abre aspas, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se de nuvem e o átrio da resplandência da glória do Senhor. Ezequiel 10:4. Quando estamos em nossa casa e andamos em direção à porta, o que estamos fazendo? Estamos saindo. Ezequiel viu a glória se movendo para a porta, a fim de deixar o templo que ele amava. Porém, depois, em sua visão, ele viu a glória de Deus se movendo para o leste, na direção dos exilados na Babilônia. O Deus que ama habitar com seu povo estava saindo na direção de seu povo, dizendo: eu serei um santuário para eles. Ver Ezequiel 11:16. O verdadeiro santuário de Deus, o lugar onde o povo de Deus, inclusive eu e você, encontra seu lar, não é onde os tijolos estão, mas onde Deus está. Certamente era isso que Moisés queria dizer no Salmo 90:1, ao declarar: Senhor, Tu tens sido o nosso lugar de habitação de geração em geração.
Estamos começando a compreender ao longo dessa história bíblica que nosso anseio por um lar não é um anseio por um lugar, mas por uma pessoa. Posteriormente, Ezequiel recebeu a visão de um templo futuro. As dimensões desse templo foram dadas a Ezequiel, não em metros ou centímetros, mas em quilômetros. Isso é interessante. Fica claro que esse templo terá dimensões muito maiores que o primeiro templo em Jerusalém. Em sua visão, ele observou a glória tangível e visível de Deus chegando do leste da direção dos exilados na Babilônia para habitar em seu novo templo. O altar, os sacerdotes, as festas e os festivais, as ofertas e os sacrifícios em sua visão desse novo templo. Tudo parece semelhante ao templo anterior. Mas há diferença drástica que nos fazem pensar que Ezequiel não está vendo um templo arquitetônico na cidade histórica de Jerusalém, mas em vez disso, um templo espiritual que definirá a nova Jerusalém. Ezequiel descreve águas fluindo desse templo, por onde esse rio passa, tudo se torna vivo e saudável de novo. Ezequiel o vê transformando o mundo à medida que a bênção de Deus é derramada desse novo templo para os confins da terra. Às margens do rio há árvores. Ezequiel escreve: não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ezequiel 47:12. Enquanto lemos, vemos algo familiar. Tudo se parece novamente com o Jardim do Éden, só que ainda melhor. Parece que Ezequiel está descrevendo a água viva do Evangelho fluindo de Jerusalém para todas as nações. Parece com o que lemos em Apocalipse 21 e 22, o templo da nova cidade jardim. Então, percebemos que o templo que Ezequiel observou em sua visão não é senão um novo céu e a nova terra. Quando o povo de Deus foi autorizado a retornar para Jerusalém sob a liderança de Esdras e Neemias, eles começaram a reconstruir o templo, mas ficaram distraídos. Deus lhes falou pelo seu profeta Ageu, encorajando-os a continuar a obra. Deus prometeu por meio de Ageu: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Posteriormente, Deus falou pelo profeta Malaquias, prometendo: de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. Mas não houve sinal do Senhor voltando ao templo reconstruído. Não foram vistos nuvem, fogo ou alguma aparição da presença de Deus. Cerca de 200 anos depois, um dos sucessores de Alexandre o Grande decidiu abolir o culto ancestral dos judeus. E por 3 anos, o Templo de Jerusalém foi entregue ao culto de uma divindade grega, que os judeus chamaram o Abominável da Desolação. Então, em 19 a.C., Herodes, um governador de Israel designado por Roma, começou, mais uma vez, o trabalho de reconstrução do templo em ruínas.